Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. À mercê dos elementos, o mundo é tal que acidentes podem acontecer em qualquer lugar. Mesmo a situação mais simples e rotineira pode se tornar desastrosa. Arriscamos nossas vidas todos os dias, mas ingenuamente acreditamos que controlamos tudo. Algumas pessoas convidam o risco intencionalmente para suas vidas, seja por motivos profissionais ou por uma busca constante por emoção. Hobbies extremos como o paraquedismo, escalada, espeleologia, parkour, entre outros, caem nessa categoria. O mergulho também faz parte dessa lista de passatempos perigosos. O desejo de explorar as profundezas do oceano é compreensível, a água e seus habitantes sempre atraíram tanto pesquisadores quanto pessoas comuns. A vastidão do espaço aquático, muito maior que a terrestre, aumenta sua fascinação. O mergulho é uma das atividades mais populares, mas não é das mais seguras. Muitas coisas podem dar errado: privação de oxigênio, barotrauma, encontros com animais perigosos ou correntes fortes, entre outras. O mais inesperado pode acontecer: você pode ser esquecido durante uma excursão subaquática. O que pode parecer uma piada no início é, na verdade, uma realidade. A história da família Lona é uma confirmação trágica disso. Embora os eventos tenham ocorrido em 1998, e muitos protocolos de segurança tenham sido implementados desde então para evitar tais ocorrências, essa história ainda arrepia até os ossos. Imagine o horror dos dois cônjuges, deixados sozinhos no mar. Um quarto de século se passou desde então, mas muitos ainda debatem o que realmente aconteceu com o casal. O desaparecimento deles foi o resultado de uma negligência trágica ou de uma decisão deliberada de acabar com suas vidas? Vamos tentar descobrir isso juntos. O mergulho tão aguardado. Em 25 de janeiro de 1998, Thomas e Eileen Lona deixaram seu albergue na cidade australiana de Cairns, partindo do nordeste de Queensland. O jovem casal seguiu para o norte, rumo a Port Douglas. O objetivo deles, um mergulho tão esperado nas águas da Grande Barreira de Corais. O maior sistema de recifes de coral do mundo sempre foi um imã para mergulhadores ávidos. No local designado, o homem de 33 anos e a mulher de 28 embarcaram no barco Alter Edge, junto com outras pessoas com o mesmo interesse. Ao todo, 13 pares partiram naquele dia para o Recife de St. Crispin. A excursão de um dia, que custava cerca de $100, prometia muito. O pacote incluía 3 mergulhos em um local pitoresco e seguro, tudo sob a supervisão de uma tripulação experiente. Vale ressaltar que a empresa que oferecia serviços de turismo subaquático era considerada uma das melhores e tinha anos de experiência, permitindo que os viajantes perseguissem seus sonhos com tranquilidade. O clima no dia 25 de janeiro estava ideal para os turistas, em todos os sentidos, era um dia perfeito para mergulhar. Desde o início, o casal recusou os serviços da guia, Catherine Traverso, confiando em sua vasta experiência. Os Lona haviam completado 160 mergulhos ao longo da vida e eram considerados mergulhadores experientes. Os passageiros do barco colocaram seus equipamentos e saltaram para o mar de coral. A diversidade da flora e fauna era impressionante, e a Grande Barreira de Corais é lar de cerca de 1.500 espécies de peixes e 400 tipos de corais. Quando o tempo de mergulho terminou, um sinal foi emitido a partir do barco, claramente audível debaixo d'água, indicando que era hora de subir à superfície. Depois, todos emergiram e retornaram à embarcação. Por volta das 15 horas, os protagonistas desta história fizeram seu terceiro mergulho, descendo a uma profundidade de 12 metros. A excursão subaquática estava chegando ao fim, e o tempo voou despercebido. Dentro de uma hora, todos já estavam de volta ao barco. De acordo com a tripulação, uma contagem foi realizada, e o número de mergulhadores correspondia ao original, e 26 pessoas. Naquela noite, o Alter Edge chegou a Port Douglas, mas nem todos os mergulhadores desembarcaram. Descobriu-se que alguns turistas estavam desaparecidos.
O mais assustador, porém, foi que ninguém percebeu isso de imediato. O mesmo aconteceu com 2 bolsas que permaneceram a bordo. Até hoje, não está claro como a tripulação contou errado os passageiros e não notou os pertences deixados para trás. Juntos para sempre. Thomas e Eileen se conheceram enquanto estudavam na Universidade Estadual de Louisiana, onde Eileen aprendia os fundamentos do mergulho. Eles se gostaram instantaneamente e começaram a namorar. O casal estava profundamente apaixonado e era inseparável. Acampavam, nadavam no oceano e frequentavam festas juntos. O relacionamento deles era admirado por muitos e parecia ideal, com alguns até sentindo inveja do amor genuíno que compartilhavam. Não importava o que fizessem, eles faziam tudo juntos. Eileen tinha uma grande paixão por mergulho. Ela falava sobre isso com tanto entusiasmo que Thomas não resistiu e logo compartilhou do interesse de sua amada. Com o tempo, o jovem casal obteve sua certificação nessa área. Eventualmente, em 24 de junho de 1988, eles selaram sua união em casamento. A cerimônia ocorreu em Jefferson, Texas, já que ambos nasceram e cresceram na Louisiana e nunca haviam viajado para o exterior. Eles sonhavam em ver o mundo. Thomas e Eileen também eram conhecidos por sua bondade e compaixão. Quando lhes foi oferecida a oportunidade de se juntar ao Peace Corps, eles aceitaram de imediato. O casal era perfeito para essa função. Durante os anos de faculdade, participaram de diversos projetos e eventos de caridade, oferecendo ajuda aos necessitados. O Peace Corps, uma agência independente do governo dos Estados Unidos, envia voluntários para ajudar países em dificuldades, promovendo amizade e paz em todo o mundo. Após um estágio bem-sucedido em Tuvalu, um país na Polinésia, o casal seguiu para Fiji, onde ensinou crianças de famílias carentes. No momento dos eventos, eles estavam casados havia 10 anos. Eles haviam completado sua missão e planejavam retornar aos Estados Unidos. No entanto, os Lonan tinham mais um desejo, um cruzeiro ao redor do mundo. Queriam visitar lugares famosos e apreciar as belezas locais. O retorno deles para casa estava marcado para março de 1999, mas antes disso, tinham uma longa e emocionante jornada pela frente. A Grande Barreira de Corais. Como mergulhadores ávidos, o casal sempre sonhou em ver as maravilhas da Grande Barreira de Corais, e foi por isso que eles acabaram na Austrália. A atração local é conhecida mundialmente. Você sabia que é o maior sistema de recifes de corais do planeta, criado por organismos marinhos? É uma verdadeira maravilha natural. Sua área ultrapassa o tamanho de alguns países e é até visível do espaço. Os Lonan queriam capturar essa maravilha em suas memórias para sempre, sabendo que poderia não durar. Não dá para imaginar como Thomas e Eileen a viram em 1998. Hoje, grande parte do ecossistema desapareceu. Antes vibrantes e diversificados, os corais agora estão esbranquiçados. Embora ainda não estejam mortos, estão em risco elevado de desaparecerem para sempre, se forem expostos a doenças ou forças externas destrutivas. Mesmo um pequeno aumento na temperatura da água pode causar esse efeito. Para o crescimento ideal dos corais, a temperatura da água deve estar entre 22 e 27 graus Celsius. A beleza da Grande Barreira de Corais ainda pode ser apreciada hoje, mas, diante do efeito estufa, seus dias estão contados. Um evento significativo de branqueamento de corais ocorreu entre 1997 e 1998, e foi por isso que nosso casal estava com tanta pressa. Eles correram para ver o Recife enquanto ele ainda estava vivo, mas encontraram a morte em vez disso. Negligência criminosa. Com base no conhecimento geral e em cenários de filmes, podemos imaginar a cena que se desenrolou diante do casal depois que subiram à superfície. Um mar infinito se estendia ao redor deles, sem sinal do único símbolo de segurança, o barco Altered. 2 jovens, sem comida ou água, foram deixados sozinhos em meio ao vasto oceano. Ao redor deles, havia perigos na forma de tubarões, o sol escaldante e o risco de desidratação. Os mergulhadores desesperados só podiam esperar que seu desaparecimento fosse notado e que fossem resgatados a tempo. Afinal,
segundo as regras, o número de pessoas a bordo deve ser contado várias vezes antes e depois do mergulho. Mesmo se houvesse um erro na contagem, registros deveriam ter sido feitos sobre a profundidade do mergulho, os níveis de ar nos tanques, entre outros. Resumindo, toda a documentação necessária deveria ter sido mantida. No final, mesmo que nada disso tivesse sido feito, os pertences pessoais do Sloan permaneceram a bordo, algo que certamente não poderia ter passado despercebido. Inicialmente, o casal provavelmente pensou que era um erro engraçado, algo de que ririam mais tarde ao contar aos amigos. Mas, à medida que as horas passavam, nada mudava. 2 no mar. A realização do inevitável veio lentamente. Ninguém quer acreditar no pior até o fim. Com o tempo, o casal esquecido começou a avaliar sua situação mais claramente. Na realidade, Thomas e Aileen não podiam fazer nada. Não havia ninguém à vista, e gritar por ajuda seria inútil. Nadar até a costa era igualmente impossível, pois não havia ilhas nas proximidades. Mesmo sendo mergulhadores experientes, era irrealista percorrer os 100 quilômetros até a terra firme. Acrescentando ao medo do casal, estava o fato de que a Austrália é lar dos maiores e mais ferozes tubarões do mundo. Não seria preciso muito para que esses predadores atacassem os turistas à deriva e os eliminassem. O casal não tinha ferramentas para se defender dessa ameaça iminente, tampouco tinham água ou comida consigo. Sabe-se que a expectativa de vida média sem água varia de 2 a 4 dias. Para algumas pessoas, esse período pode se estender por alguns dias extras, mas sem água, a desidratação começa a ocorrer após 5 a 7 dias. O tempo que uma pessoa pode sobreviver sem alimentos depende de sua saúde, massa corporal, força de vontade e do clima. Independentemente disso, a morte nessas condições é lenta e agonizante. Além disso, eles enfrentaram um calor escaldante, aumentando a probabilidade de insolação ou exaustão pelo calor. As únicas 2 coisas que poderiam lhes dar algum conforto naquele momento eram as seguintes: primeiro, eles estavam juntos nessa situação, como sempre haviam estado. Segundo, como mergulhadores, era improvável que se afogassem, já que seus equipamentos incluíam compensadores de flutuabilidade, que são muito mais confiáveis do que coletes salva-vidas. No entanto, o próximo perigo vinha na forma de ventos fortes e correntes poderosas, que os levavam cada vez mais longe. Mesmo que alguém iniciasse uma busca por eles em algum momento, já não estariam na mesma localização. O aspecto mais trágico dessa situação é que havia pontões a apenas 2 a 3 quilômetros de distância deles. Essas plataformas flutuantes ancoradas no fundo do oceano poderiam ter oferecido um lugar para descansar. Se os Sloan soubessem disso, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Eles poderiam ter esperado por ajuda com segurança relativa, descansando e até dormindo. Mas, infelizmente, um destino diferente os aguardava. O casal estava sendo levado para águas abertas, cada vez mais longe de qualquer possibilidade de resgate, com cerca de 5 horas restantes até o pôr do sol. À noite, o momento mais perigoso, estava se aproximando, quando o mar desperta enquanto o mundo adormece. Uma chance de resgate. Naquela época, os 24 passageiros do Alter Edia e a tripulação já haviam desembarcado. Os turistas exaustos seguiram para seus quartos de hotel, e a tripulação do barco voltou para suas casas e famílias. Ninguém sequer cogitou que algo pudesse estar errado. Ninguém se importou com os pertences deixados a bordo. Todos estavam simplesmente cansados após um dia agitado e ansiosos por descanso. No dia seguinte, não houve grandes mudanças. No entanto, houve um momento que deveria ter chamado a atenção. Outro grupo de mergulhadores visitou a Grande Barreira de Corais. O barco familiar atracou em seu ponto habitual, e os turistas desceram para a água. Ao retornar à superfície, um deles disse a um membro da tripulação que havia notado cintos de lastro no fundo do oceano. Esses pesos, parte do equipamento de um mergulhador, são usados para neutralizar a flutuabilidade. É muito provável que o equipamento descoberto pertencesse a Thomas e Aileen, que provavelmente o removeram. Mas o tripulante não levou a informação a sério,
considerando apenas como uma descoberta curiosa. Contudo, esses itens não costumam simplesmente ficar no fundo do oceano sem motivo. O trabalhador negligente deveria ter tratado a descoberta com a atenção e a cautela que ela merecia. Infelizmente, mais um erro e ato de negligência ocorreram. Se um alarme tivesse sido dado, talvez a busca pelo casal desaparecido tivesse começado mais cedo, e eles poderiam ter sido salvos. A cruel ironia do destino, esperar por ajuda e lutar por sua vida enquanto pessoas e um barco estão tão próximos. Infelizmente, esse é um cenário que ocorre com frequência. Vida e morte caminham lado a lado. 2 dias depois. Em 27 de janeiro, 2 dias após o mergulho, durante a limpeza do barco, alguém finalmente notou os pertences esquecidos. Curioso para descobrir a quem pertenciam, o tripulante abriu a bolsa, revelando roupas secas, uma carteira e documentos com os nomes de Thomas e Aileen Lona. A tripulação lembrou-se de ter visto o casal 2 dias antes. Durante esse tempo, ninguém havia aparecido para reivindicar os itens, o que era bastante estranho. Foi então que as coisas começaram a ficar claras. O capitão, que fez a descoberta, imediatamente relatou tudo à polícia. A investigação começou de imediato. Todos entenderam a gravidade de 2 turistas terem desaparecido. Os policiais verificaram o quarto de hotel do casal desaparecido. Como era de se esperar, não havia hóspedes no quarto. Os funcionários do hotel confirmaram ter visto o casal na manhã de domingo antes da excursão, mas depois disso eles nunca mais voltaram. No entanto, ninguém havia levantado alarmes, pois o quarto já estava pago e presumiu-se que a excursão poderia ter durado vários dias. A tensão aumentava. A polícia entrevistou a tripulação do Altered e todos os passageiros dos últimos dias. Ficou claro que ninguém via Thomas e Aileen há algum tempo. Além disso, ninguém conseguia se lembrar se eles haviam desembarcado. Cada turista estava ocupado com suas próprias atividades, e a tripulação insistiu que havia contado todos antes de retornar à costa. No entanto, talvez tenham contado o mesmo casal 2 vezes, pois alguns turistas haviam ido nadar após emergirem do mergulho. No entanto, alguns turistas apontaram que não perceberam qualquer contagem, pelo menos não em voz alta. A descoberta dos cintos de lastro também foi mencionada. A busca. As coisas não estavam boas. Para organizar uma busca em grande escala, a polícia convocou reforços triplicados. 17 aviões e 2 helicópteros foram enviados. A guarda costeira, vários barcos particulares e cidadãos preocupados se juntaram aos esforços de busca. A área onde os turistas haviam sido deixados foi vasculhada minuciosamente. Com o passar do tempo, a zona de busca se expandiu, já que a corrente havia carregado o casal para longe. Enquanto isso, Port Douglas estava em alvoroço. Todos estavam chocados com o incidente, ainda esperançosos por um desfecho positivo. No entanto, muitos entendiam que, após tanto tempo de inatividade, as chances de resgate eram quase inexistentes. A empresa que organizou a excursão percebeu a gravidade da situação e se preparou para enfrentar as consequências. A tripulação do barco sabia que havia sido extremamente negligente e que nada poderia justificar isso. A busca em larga escala durou 5 dias. Continuar além disso parecia inútil. Nesse ponto, qualquer coisa poderia ter acontecido ao casal, poderiam ter morrido de desidratação ou sido atacados. As evidências. Em 5 de fevereiro de 1998, um compensador de flutuabilidade foi encontrado à deriva perto de Indian Head, mais de 160 quilômetros ao norte de Port Douglas. Foi constatado que continha uma etiqueta com o nome de Thomas Lona. Curiosamente, não foram encontradas marcas de mordidas de predadores nele. Foi nesse momento que o caso do desaparecimento do casal ficou ainda mais complicado. Pouco depois, o traje de mergulho de Aileen e um segundo compensador de flutuabilidade, presumido ser dela, também foram encontrados. O traje tinha cortes, levando alguns a suspeitarem que fossem causados por dentes de tubarão. No entanto, se esse fosse o caso, dificilmente restaria algo do traje. Posteriormente,
Peritos forenses determinaram que os cortes foram causados por corais. O traje de mergulho havia até acumulado cracas, indicando que estava na água há bastante tempo. Especialistas forenses sugeriram que o traje estava submerso desde o dia 26 de janeiro, o dia seguinte aos eventos descritos. É possível que, sob o calor escaldante e a falta de água, Aileen tenha começado a sofrer de delírios, o que a fez remover o traje, comprometendo sua capacidade de flutuar. Mais tarde, cintos de lastro e cilindros de oxigênio foram encontrados, alguns ainda contendo ar. No entanto, nenhum dos itens encontrados forneceu evidências de que a morte do casal foi causada por predadores marinhos. O que estava claro era que o casal não teve tempo suficiente para ser encontrado com vida. Em 14 de fevereiro, a busca pelo casal desaparecido foi oficialmente encerrada. 3 semanas eram mais que suficientes para que os corpos humanos fossem completamente consumidos pelo oceano aberto, de acordo com todos os princípios biológicos e anatômicos. Os Lona não poderiam ter sobrevivido, a menos que tivessem sido resgatados por outro barco. Mas, se esse fosse o caso, teriam feito o contato. A última mensagem. 6 meses depois, uma prancheta de mergulho pertencente ao casal foi encontrada a 160 quilômetros de onde os turistas desapareceram. Essa prancheta especializada é usada para comunicação subaquática e anotações. Graças a ela, agora sabemos quanto tempo Thomas e Aileen permaneceram vivos. De um lado da prancheta, a mensagem dizia: segunda-feira, 26 de janeiro de 1998, 8 horas da manhã. A qualquer pessoa que possa nos ajudar. Fomos deixados para trás no Recife de Agincourt em 25 de janeiro de 1998 às 15 horas. Por favor, ajudem-nos. Enviem assistência antes que morramos. SOS. O casal percebeu que estava à beira da morte e usou todos os meios possíveis para salvar a si mesmos, mesmo com a menor chance. A última mensagem. O casal percebeu que estava à beira da morte e usou todos os meios possíveis para salvar a si mesmos, até mesmo com a menor esperança de que alguém pudesse encontrá-los. A mensagem encontrada na prancheta de mergulho datada de 26 de janeiro de 1998 às 8 horas, revelou a dor desesperada que Thomas e Aileen estavam enfrentando enquanto lutavam por suas vidas. Eles sabiam que haviam sido deixados para trás, flutuando indefesos no vasto oceano, e que as chances de resgate diminuíam com o passar das horas. A descoberta desta prancheta trouxe clareza sobre os momentos finais do casal e a compreensão de que eles lutaram até o fim, esperando que alguém notasse sua ausência. Em 10 de outubro de 1998, o policial Noel Noonan fez uma declaração oficial. As autoridades acreditavam que Thomas e Aileen provavelmente faleceram entre a manhã de 26 de janeiro e o dia 2 de fevereiro. A causa mais provável de morte foi desidratação ou afogamento, após terem sido expostos ao sol intenso por um longo período sem água. Eles ficaram exaustos e desorientados, e os mergulhadores voluntariamente se livraram de seus equipamentos pesados, que até então os mantinham flutuando. Uma coisa era clara, que era improvável que o casal tivesse sido devorado por predadores marinhos. Seus familiares estavam devastados com a perda. Suas mortes pareciam completamente evitáveis, resultado de uma negligência que acabou sendo fatal. Thomas e Aileen eram jovens, com toda uma vida pela frente, mas o descuido da tripulação custou-lhes essa chance. A empresa de mergulho que era tão respeitada falhou em seguir protocolos básicos de segurança. Justiça. Quando chegou a hora de enfrentar a justiça, Jeffrey Narr, o capitão do barco Alter Ed, foi julgado por homicídio culposo. Ele era o responsável pela segurança a bordo. O réu jurou que havia instruído um dos membros da tripulação a realizar a contagem final após o mergulho, mas o tripulante cometeu um erro imperdoável, alegadamente contando 2 turistas 2 vezes porque eles haviam nadado depois de subirem à superfície. Graças aos esforços da defesa, a Suprema Corte da Austrália absolveu o capitão do barco em 1999. O advogado de defesa apresentou trechos dos diários pessoais do casal que sugeriam que eles estavam cansados da vida e que, depois de terem visto e experimentado tudo, queriam partir voluntariamente enquanto ainda eram jovens.
Os familiares do casal argumentaram que Thomas provavelmente estava em um estado depressivo quando escreveu essas anotações, mas isso não significava que ele teria tomado uma decisão tão drástica. Além disso, o casal jamais colocaria outras pessoas em risco de enfrentar problemas legais, já que eles eram membros do Peace Corps, conhecidos por sua compaixão e senso de responsabilidade. Foi revelado que as palavras de Thomas foram tiradas de contexto, mas o caso não foi reaberto com base nesses argumentos. A empresa de mergulho, por sua vez, enfrentou um colapso inevitável. Sua reputação não pôde ser restaurada após o veredito do tribunal, e uma multa significativa foi imposta à empresa. O fardo financeiro foi grande demais, e a gestão declarou falência. Saída voluntária da vida. Talvez o veredicto do tribunal tenha sido influenciado pelas especulações que começaram a circular sobre o casal desaparecido. No final de 1998, teorias inesperadas começaram a surgir na mídia. Parecia que a trágica história possuía um motivo oculto, ou talvez a imprensa estivesse tentando criar essa ilusão. Uma das teorias mais populares era que o casal havia escolhido voluntariamente deixar a vida. A ideia era que um dos cônjuges teria tirado a vida do outro, antes de tirar a própria. Essa teoria foi aparentemente sustentada pelos diários pessoais de Thomas e Aileen. A alegação era de que suas mortes não foram resultado de negligência, mas sim parte de um ato cuidadosamente planejado por ambos. Apoiada nessa teoria, trechos de escritos pessoais foram citados. 6 meses antes dos acontecimentos, Thomas escreveu: "Como um aluno que passou no exame, acho que minha vida é maravilhosa e estou pronto para morrer. Pelo que posso ver, minha vida só pode ir ladeira abaixo daqui. Já alcancei meu pico e tudo vai piorar." As reflexões de Aileen eram igualmente alarmantes. Acreditava-se que ela sabia dos desejos de seu marido e estava disposta a compartilhar esse destino com ele. Algumas semanas antes da excursão subaquática à Grande Barreira de Corais, ela escreveu: "Stone quer morrer de uma morte rápida e clara, e ele quer que isso aconteça em breve. Ele não é inclinado a tirar a própria vida, mas ele tem o desejo de morrer, e eu posso apoiá-lo nisso." A teoria sugere que o casal pode ter escolhido esse método em comum porque ambos amavam mergulhar. Havia algo quase místico na ideia de morrer em um lugar onde os recifes de corais também estavam lentamente desaparecendo. No entanto, os familiares do casal não concordavam com essa versão. Eles estavam convencidos de que Thomas e Aileen queriam viver, razão pela qual haviam planejado uma viagem de férias após sua longa missão. Além disso, recentemente, eles haviam falado sobre a possibilidade de terem filhos. Embora não tivessem apressado a ideia de ter filhos anteriormente, chegaram à conclusão de que a vida seria mais feliz com uma criança. Queriam continuar sua linhagem e passar adiante seus conhecimentos. Também veio à tona que os jornalistas haviam usado as anotações do diário do casal fora de contexto, apresentando especulações como fatos. As palavras dos cônjuges foram distorcidas e mal interpretadas. Versão 2, e a morte forjada. Outros acreditam que as mortes dos Sloan foram forjadas. Pesquisadores americanos, Hugh Mershon e Audrey Lindo, que investigaram o caso, apoiaram essa teoria. Eles acreditavam que Thomas e Aileen planejavam que seus diários fossem encontrados e publicados. Afinal, como mais essas anotações acabariam na mídia? Foi revelado que o casal enfrentava problemas financeiros que poderiam resultar em longas penas de prisão. A teoria sugere que o casal nunca teve a intenção de voltar para casa após a viagem, escolhendo, em vez disso, escapar de um possível julgamento. É possível que eles tenham sido resgatados por outro barco, que poderia ter sido contratado para essa finalidade. Além disso, houve relatos de pessoas afirmando ter visto o casal desaparecido. Dada a notoriedade da história, seus rostos eram reconhecidos por muitos. Ao longo dos anos, a polícia recebeu várias denúncias de testemunhas que afirmavam ter visto Thomas e Aileen vivos e bem. No entanto, após investigação, esses relatos acabaram sendo falsos, e alguns nem foram levados a sério. Também foi estabelecido que, desde o desaparecimento, as contas bancárias do casal não foram tocadas, apesar de conterem quantias substanciais de dinheiro. Conclusão triste.
Oficialmente, Thomas e Aileen ainda são considerados desaparecidos. Sua história serviu de inspiração para o filme A Mar Aberto, A Open Water, feito em 2003 por um casal de cineastas que gastou cerca de $120 mil para levar os eventos da vida real às telas. O filme ajuda o público a entender o que o casal pode ter sentido em uma situação tão desesperadora. Cada espectador pode se colocar no lugar deles e sentir a impotência que uma pessoa experimenta ao enfrentar os elementos e os animais predadores. O filme destaca a negligência humana em vários aspectos, até mesmo nas cenas finais, quando pescadores encontram uma câmera de mergulho no estômago de um tubarão, pertencente ao casal. A indiferença dos pescadores é evidente quando um deles diz: "E me pergunto se essa coisa ainda funciona", mas ninguém questiona como ela foi parar ali ou o que aconteceu com seu dono. Assim como a tripulação do Walter Edge, que foi descuidada em suas responsabilidades, falhando em notar os pertences pessoais deixados para trás. Se todos tivessem feito seu trabalho corretamente, essa tragédia poderia ter sido evitada. Apesar das diferentes teorias, é mais provável que Thomas e Aileen tenham encontrado seu fim. Estavam condenados a uma morte lenta e agonizante. O único aspecto positivo de toda essa situação foi o endurecimento das medidas de segurança nas operações de mergulho e a contagem obrigatória de nomes e pessoas a bordo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.